Bom dia a todos. Então, Monteiro Lobato, posso dizer que também sou parente dele, porque também sou Monteiro, né? Monteiro é um nome português. A minha família toda veio de Portugal. Naquela época lá que a vinda da família real para o Brasil, vieram muitos Monteiros, entre eles Monteiro Lobato, aí, da família toda. E nossa família é de Minas Gerais. E Monteiro significa aquele que monta, né? E aquele que vive atrás dos montes. Então, Monteiro Lobato foi um dos grandes escritores brasileiros, pertence a essa fase aí pré-modernista, né? Não se enquadra em nenhum estilo literário definido, como todos os pré-modernistas, mas aquele modernista que tenta expressar o seu modo, a cultura do nosso país. Então, Monteiro Lobato, de 1882 a 1948, ele foi um homem de diversas atividades, sempre foi muito ativo. Ele foi escritor, editor, relojoeiro, fazendeiro, promotor, industrial, comerciante, professor, ativo comercial, enfim, ele foi uma pessoa totalmente ativa. Você sabe que o túmulo dele está ali na Consolação, não sei se você já viu, Patrícia? Não, eu nunca vi. Quem fazia muitas excursões ali no cemitério da Consolação era a Viviane, a professora de português. Ela fez umas 2 ou 3 excursões com o pessoal do PP, porque tem vários escritores ou artistas, né, enterrados ali. Então, não é que, além de fazer a visita pelo cemitério, mas eles acabam, o que monitora ali, né, a visita, ele vai contando sobre esses escritores e artistas ali no cemitério conforme vai passando, né? Em 1917, publica no jornal do Estado de São Paulo o artigo contra a pintora Anita Malfatti, estopim do modernismo. A propósito da exposição, Malfatti expressa uma postura agressiva contra as novas tendências artísticas do século XX, que resultará no seu desligamento dos principais participantes da arte moderna de 1922. Sua crítica acalorada se dá porque ele não admitia a submissão da cultura brasileira às ideias europeias, daí ser chamado de Policarpo Lobato. Então ele não era muito... Essa Semana de Arte Moderna que nós vamos usar na próxima aula, ele criticou muito. Por isso, o seu destaque, né, da cultura brasileira, que ele tanto amava. As suas principais obras foram, né, Ideias de Jeca Tatu, Urupês, Conto, Cidades Mortas, Negrinha, O Saci, Fábulas de Narizinho, Narizinho Arrebitado, Marquês de Rabicó, O Macaco que se fez homem, O Mundo da Lua e Caçadas de uns Thunder. Você já leu algum desses continhos aí, ou desses livros, Letícia? Então, eu li muito esses infantis, né? Porque como eu fui professora primária, PEB 1, Fundamental 1, né? Então, a gente pegava alguns trechos e lia o Saci, Fábula de Narizinho, e eu vivi a época do sítio, né? Quando virou programa. A gente lia bastante, sim. Urupês eu não li, e nem as ideias de Jeca Tatu, mas eu vi na época a crítica, né, ou resenha. Certo. Porque como você já disse várias vezes, e a gente sempre ressalta com os alunos, né, como eu fiz história, o contexto histórico referente a determinada época, ele é determinante para o estudo da compreensão das estéticas que permeiam a literatura brasileira. Então, é através dessas obras que os escritores manifestam a sua visão do mundo, né, da sociedade que eles vivem. Então, por isso que a literatura e a realidade históricas, elas estão muito próximas, né? Daí a nossa proximidade, né, Val? Não, com certeza. Ele se destacou com a literatura infantil. Sim. Mas, né, o Urupês foi um conto, assim, né, que mais se destacou porque o Mazzaropi, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, pegou esse filão e se beneficiou desse filão do Jeca Tatu e montou o personagem Mazzaropi. O Mazzaropi foi uma invenção do Monteiro Lobato. Bom, hoje nós vamos dar destaque ao Urupês. Esse livro de contos, considerado por muitos como uma obra-prima de Monteiro Lobato,
tornou-se um clássico da literatura brasileira. É um fenômeno sem precedente que provoca um terremoto literário, outro psicológico e outro político. A primeira edição, lançada em 1918, foi toda ilustrada pelo próprio Lobato. Então, ele era pintor também, né? Então, aí nós temos aí a primeira capa do Urupês, em 1918. Foi o próprio Monteiro Lobato que ilustrou. A capa original de 1918 possui uma ilustração desenhada por José Washington Rodrigues, representando o mata-pau, parasita de Charles e tema de um dos contos. A terceira edição, também de 1918, conta com um desenho do mesmo artista, porém representa uma porção de cogumelos, em referência a um tipo de fungo chamado orelha de pau ou urupê. Aí a segunda capa já tem o cogumelo aí. Val, eles falam que o nome da obra, né, Urupês, ele é inspirado nesse cogumelo parasitário que destrói a madeira. Por isso que a gente sempre vê ele nas madeiras, né? É verdade. O cogumelo, isso. Aí está a imagem, né, do significado do urupês. Urupê é o plural de urupê. Significado de urupê, cogumelo, poliporáceo, também chamado de orelha de pau. Aí depois vai essa coligação com a personagem. Bom, o Urupês, o livro, são vários contos retratando aspectos da realidade brasileira, nos quais denuncia, numa linguagem vigorosa, o drama da exclusão social que ainda persiste no Brasil pós-Lobato. Então, essa questão é muito importante. Velha Placa, que é o último conto, é uma reportagem sobre os grandes incêndios produzidos estragos à lavoura e na economia do país, comparáveis a uma grande guerra. É que quando você falou dessa primeira parte, né, da exclusão social. Isso. Então, eles já perceberam que a gente está falando daquele período da Primeira República. Então, tão logo se proclamou a República, o Brasil ele teve os 2 presidentes militares que nós vimos no Policarpo. Então, primeiro Deodoro, depois Floriano Peixoto, que foi o período de 1889 até 1894. E aí nós vimos que, por conta desses presidentes militares, era chamada de República da Espada. A partir de 1894, a gente tem a posse do presidente Prudente de Moraes, que inicia uma nova fase desse cenário brasileiro. Então, a República do Café com Leite, no qual o poder estava concentrado na mão dos grandes fazendeiros, precisamente os cafeicultores. E é aí que a gente vai ver também em Urupês que uma enorme disparidade econômica. Então, enquanto o Sul e o Sudeste se desenvolviam, o Nordeste estava em declínio em razão da crise da cana-de-açúcar. E o pior de tudo era reconhecer que o regime que veio para mudar, né, chamado republicano, ele nada contribuía para mudar esse patamar. Por quê? O poder, gente, ele estava nas mãos da elite, enquanto as demais camadas sociais ansiavam por mudanças. Então, o Urupês, ele vai fazer uma denúncia a toda essa problemática que marcava a vida dos brasileiros, principalmente no Vale do Paraíba. Então, o Val vai falar do Jeca Tatu, e que ele é um caipira, eu vou até indolente, deixado sempre de cócoras e pés descalços, nenhuma educação, cultura, nem ambição ou disposição para melhorar a vida. A gente vai entender isso também. E ele vive do que a natureza derrama aos seus pés. E flerta o tempo todo com a preguiça, a cachaça e as crendices populares. Então, ele é o homem do campo real, que leva uma vida miserável nesses rincões brasileiros e é ignorado pelos governantes. Novamente, ignorado pelos governantes. Ele é lembrado pelos políticos só no momento do voto das eleições. Então, o fato mais importante da vida é votar no governo. Vota. Mas não sabem quem mais vota. Olha só. O fato mais importante da sua vida é votar no governo. Ele vota. Não sabem quem, mas vota. Isso está até num trecho. Eu tirei, viu, Val, do livro, do Pedro. Ah, tá ótimo, obrigado. Ele esfrega a pena no livro eleitoral,
arabescando o Aranhol de Catafunhos e que chama sua graça, diz Lobato em um dos trechos do livro. E Lobato vai lançar um olhar crítico e ácido sobre a realidade brasileira, algo incomum entre os escritores da sua época. Aí, Val, eu até pesquisei que o Monteiro, né, manda uma carta para o Lima Barreto, em 1918, e ele diz assim: o Brasil é a terra onde o certo dá errado e o errado dá certo. E aí o Urupês, então, se refere-se ao nosso caboclo como funesto parasito da terra, como já reforçou, e inadaptável à civilização. Ele não consegue se adaptar a essa civilização nova. Em Urupês, Monteiro Lobato contrapõe aos heróis da literatura indianista, o caboclo, o pobre, Jeca Tatu, indiferente ao desenvolvimento do país, que é como a Patrícia falou aí. Então, o livro provocou muita polêmica por seu conteúdo racista. Mais tarde, Lobato reconheceu que o retrato do caboclo era injusto, que a culpa não era do Jeca, mas sim daqueles que eram os verdadeiros responsáveis pela sua miséria e abandono. Bom, os contos do Urupês são vários, né? Então, o Urupês são contidos vários contos, entre eles os Faloureiros, o Engraçado, Arrependidos, A Coxa de Retalhos, A Vingança, a Peroba, Um Suplício Materno, Meu Conto de Maupassant, Pólice Verso, Bucólica, O Mata-Pau, Boca Torta, O Comprador de Fazendas, O Estigmas, Velha Praga e, por último, o Urupês, que leva o título do livro. Jeca Tatu. Então, Jeca Tatu é o símbolo do caboclo, preguiçoso, como a gente já falou, né? Na primeira versão, doentio e subnutrido a partir das demais versões. A ponto de tornar-se o personagem literário mais famoso do país. Ainda hoje, Jeca significa o caipira desengonçado, o matuto, Palerma, e seu rústico contrário à civilização moderna. Bom, Jeca Tatu surge no pequeno ensaio que fecha o Urupês. A versão caricatural é tão terrível que Sérgio diz que o personagem é uma vingança, o verdadeiro fazendeiro malogrado, frustrado por prejuízo. Monteiro, de fato, não culpa o caboclo paulistano, apresenta-o como incapaz, sem iniciativa, preguiçoso, boçal, fatalista, preso às superstições e crendices. Então aí nós temos aí um retrato um pouquinho da personagem. Raça a vegetar de cócoras, incapaz de evolução, impenetrável ao progresso. Vive apenas do que a natureza esparrama pelo mato. Seu grande cuidado é espremer todas as consequências da lei do menor esforço. Cultiva a deusa cachaça, divindade que entre eles ainda não encontrou heréticos. A lei do menor esforço. Né? Ele sem perspectiva nenhuma de vida, né? Analfabeto. E aí nós temos, obviamente, mais tarde, né? Lobato procurou compreender melhor o caboclo, vendo-o mais como vítima do atraso do que propriamente como acusador da miséria nacional. Aí, Val, é a crítica social, né? Que ele faz, o caboclo, do caipira ou do jeca, né? Mas o importante é vocês entenderem por que ele era dessa forma. O que o levou a agir dessa maneira. Não é se acomodar no preconceito de que ele é, mas se entender por que ele se tornou desta forma. Então, não é só os princípios e aonde ele vive, mas tem a ver também com situações maiores que não chegou, por exemplo, educação, cultura onde ele estava, né? Faltou políticas públicas ali naquela época, investindo nessa área rural ali. É fácil você preconceituar caipira, matuto, jeca. É claro que nós saímos lá do nosso interior, né, Val, e viemos para a capital. Mas nossos pais ficaram restritos ali, né? Não conseguiram, muitas vezes, o que nós hoje conseguimos, né? Então, são épocas diferentes, perfis históricos diferentes. É isso que vocês também precisam entender. Então, até hoje, nós temos vestígio dessa situação. Você nota que no interior há um certo atraso ainda à civilização.
né? Os jovens, obviamente, aderiram a essa questão da internet com mais facilidade, mas se sabe que muitos dessas pessoas mais de idade, elas não conseguem ter acesso a essa questão da modernidade até hoje. Isso é falta de um atraso, de uma geração que não vivenciou isso, que não foi preparada para esse mundo moderno que nós, entre aspas, vivemos. E como o Val falou, o Jeca Tatu, ele revela o protótipo do caipira brasileiro, e que sempre foi o alvo de crítica de pessoas influentes, então médicos, sanitaristas, pessoas mais influentes da sociedade. Mas para a literatura, ele vai revelar um personagem alienado a uma sociedade corrompida, que por falta de recursos financeiros vivia de maneira medíocre e marginalizada. Então aí a gente entende o porquê que o Jeca é dessa forma. Então ele era o quê? Ele era alienado a essa sociedade corrompida que seria a burguesia ou uma outra classe, né? E por falta desses recursos e da vida simples ou até medíocre na visão da sociedade, e ele acabou marginalizado, à margem dessa sociedade real, né? Então ele era assim porque as oportunidades não chegaram até ele, né? Então, claro que a arte cruza nesse momento, e o Almeida Júnior, né, pintou esse quadro, Caipira Picando Fumo, em 1893. Vocês veem que é a mesma caracterização do Jeca Tatu, de certa forma, né? Você vê aí o Brasil caipira, que ele tenta retratar isso, né? Então você tem aí anacrônico, está em desacordo com os usos e costumes de uma época, inerme, desprovido de armas ou de meios de defesa, desarmado, indefeso, inofensivo, analfabeto, obtuso, falta de inteligência, rude, bronco e estúpido. Então, tudo isso é um retrato do Brasil da nossa época. Correto. Essa tela está na Pinacoteca. O que ele quer passar é essa questão do caipira. O que os pré-modernistas tentaram fazer, que cada autor produziu ou falou de um determinado aspecto do nosso povo brasileiro. E Monteiro Lobato enfocou o caipira. E o Almeida Júnior um copia do outro, eles vão fazendo essa inter-relação entre arte, pintura e fatos sociais e vão expressando a realidade brasileira. Ô Val, eu até peguei também um trechinho do livro, né? Que tem, ele fala, pobre Jeca Tatu, como és bonito no romance e feio na realidade, completou Lobato. Porque ele vai distanciar essa figura romantizada que havia no interior do país dos seus moradores, né? Nas rodas literárias na década do século XX. E era comum, nessa época, os escritores estudiosos cultuarem uma vida caipira sem problemas. Mas ela tinha muito problema, né? Com certeza. E eles vão marcada pelo contato com a natureza e distante do cotidiano real vivido na zona rural. Então, como escritor literário, Lobato destacou-se no gênero conto. O universo retratado em visão, em geral, são os vilarejos decadentes e as populações do Vale da Paraíba. Esse é o livro Urupês, que foi sua estreia na literatura. Lobato criou a figura do Jeca Tatu, símbolo do caipira brasileiro. As histórias do sítio do Pica-Pau Amarelo, que você já tem mais contatos, né? E seus habitantes, Emílio, Dona Penta, Pedrinho, Tia Anastácia, Narizinho, Rabicó e tantos outros, misturam a realidade e a fantasia usando uma linguagem coloquial e acessível. O Monteiro Lobato, ele foi muito importante para nós, né? Porque ele criou toda essa questão, ele criticou, na verdade, essa realidade. Uma das frases que eu gosto muito, que ele fala aqui para você, seja você mesmo, porque ou somos nós mesmos, ou não somos coisa nenhuma. É o que ele tentou, ser o Brasil mesmo, ser isso que ele está criticando. Seja nós, brasileiros, falamos da nossa realidade. E o Val, você já citou que ele retrata, né? Acho que ele reúne uma série de artigos escritos para a imprensa e ele afirma que o Jeca não era assim, ele está assim, deixando claro que esse estado lastimável em que se encontrava o caipira era culpa do descaso das autoridades públicas.
porque ele vai retratar também as péssimas condições de vida do caboclo, do matuto, à frente à sua ignorância. Isso. Vivendo num estado de inércia e desprovido de uma perspectiva quanto às mudanças do aspecto social. Agora eu vou passar um pouquinho do pedacinho do filme do Jeca Tatu, o Mazzaropi, que retrata tudo isso que a gente falou. Sim. A mulher picando lenha. Benção, mãe. Deus te abençoe, minha filha. Jeca, levanta, homem. Faz 2 horas que eu levantei, você ainda tá dormindo? Esse serviço que eu tô fazendo não é meu, hein? Jeca, você não vai levantar? Ô, bicho preguiça. Bom, pessoal, é só para ter uma noção de como essa figura desse personagem, né, ficou caracterizada no nosso país, né, retratando todo esse distanciamento dessa civilização do Brasil, né, que estava sendo desenvolvido, e a outra parte marginalizada. Para eles verem a realidade. Você vê, a casa era de barro, né, Val? Isso. Barro, não tinha colchão, gente. Ele dormia na madeira, era papelão ali, né? Isso. Que ele colocava, extrema pobreza, gente, mas extrema. Vocês viram que não tem como, né? Não chegou ali nada. A gente, vendo essas condições, você via que faltava investimento nessa área, né? E então ele vem afirmar, né? Tudo aquilo que nós já dissemos sobre essa condição social. E ele ia levantar para quê? Estava todo mundo fazendo tudo, né? Você vê que um cachorro ali dormindo com ele, né? Olha, gente, lembra muito os moradores de rua que a gente encontra hoje. Sempre tá ele com aquele carrinho, ele dorme com um papelão na rua, tem um cachorro ou 2 com eles, né? Por isso que o cachorro é o melhor amigo do homem, não abandona o homem nunca.
Então, aí tem uma música do próprio filme. Aí, essa casinha aí que ele tá, vai contando toda uma história, né? Aí eles são expulsos daí. Aí ele canta, porque o Mazzaropi era cantor também, né? E ele canta essa música Fogo no Rancho, que eu acho muito interessante, porque ele vai passando a realidade, né? E esse nada, que tudo deu em nada, certo? Presta atenção na letra, vocês verem que interessante essa questão que ele fala de toda essa crítica a essa sociedade brasileira. Queimaram meu ranchinho de sapé, fiquei sem casa pra morar. Eu tive pena da minha mulher, vendo o nosso rancho e tudo dentro dele se queimar. Nem saudade no peito eu daqui vou levar. Botei o meu boi no carro e não tive nada pra carregar. Botei o meu boi no carro e não tive nada pra carregar. Mesmo sem nada ainda sou feliz, saindo aqui deste lugar. O mundo é grande, toda a gente diz, limpe os olhos e dê risada, não precisa mais chorar. Nem saudade no peito eu daqui vou levar. Botei o meu boi no carro e não tive nada pra carregar. Botei o meu boi no carro e não tive nada pra carregar. Bom, então é isso que ele tentou passar. Botei o meu boi no carro e não tive nada para carregar. Mas ainda sou feliz, né? A questão de ser feliz também é um fato muito importante, né? Que o brasileiro tem essa concepção. Ele é pobre, mas ele é feliz. É isso mesmo. Essa de fato, né? Porque ele não tem mais nada a perder, né? Então, não tem mais nada, Pipi. O que ele vai fazer? Ele vai ficar se lamentando, quer se matar? Então, vamos para frente, né? Pra frente. Pior do que tá, não fica, né? Então, até o lado positivo, né? Mas a gente tem que entender a crítica em relação a isso, né? Muitos hoje estão assim por conta da pandemia, né? Certeza. E tem um certo descaso aí, né, do governo. Tem alguma pergunta, pessoal, por favor? Vocês podem, porque até agora vocês não falaram nada, né? Eu ia perguntar o sentido do boi no carro. Não, o boi no carro é assim, queimaram a casa dele, e aí depois ele colocou o boi na carroça e colocou a família toda e foi embora. Não levou nada, porque tudo que foi queimado dele. Esse é o sentido. Né? Não tinha cavalo, né? Ele tinha boi. Por isso que era... Isso também era... De carro? Antigamente, aquilo não era chamado de carroça, era chamado de carro mesmo. O que o boi levava era carro, o que o cavalo levava era carroça. Sim. O carro ele se diferencia pela roda de ferro, de madeira. Não sei se vocês perceberam que ele vai rodando, né? É grande, uma enorme roda. A carroça já é uma evolução do carro, que é de pneu, geralmente. Isso, que eles falam carroça de boi ou carro de boi. Isso. Geralmente, a carroça, quem carregava era o cavalo, ou a mula. O carro, quem carregava era o boi. E o carro, ele é o mais antigo, o mais simples meio de transporte aí, na zona, nos meios rurais. E para transportar a carga também, né? Gente, outra coisa, o carro de boi, ele caracteriza a única durabilidade e resistência desse período. Queimaram o meu ranchinho de sapê, fiquei sem casa para morar, não tive pena da mulher. Aqui nós temos também um retrato, né, do linguajar caipira, tá? Que é uma consideração que os pré-modernistas faziam, que nós tínhamos que retratar a realidade brasileira. Então, a questão da linguagem também deveria ser retratada. Vendo o nosso rancho e tudo dentro dele se queimar. Nem saudade no peito, daqui vou levar. Botei o meu boi no carro e não tive nada para carregar. Então, é essa a questão, de a pessoa virar o nada, entendeu? Esse é o existencialismo. Quando você nasce, você não é um nada. Isso, você não tem nada para oferecer. A partir do momento que você morre, você também não tem nada para você oferecer, porque a morte leva tudo. Que seria o encontro do nada com outro nada, que seria o nascimento e a morte.
Tá? Depois que há essa concepção, você não vai levar nada mesmo, entendeu? Então tem essa concepção existencialista dentro dessa música e dentro dessa época mesmo. Né? Sim. E saudade do quê, né? Não tinha que ter saudade, gente. Uma pobreza, só trabalhava. Que dureza! Ainda foi fumar. Abria a janela, ele punha o pé, né? Na tramela lá. Aquilo lá chama tramela, né? Agora, essa questão, mesmo sem nada, ainda sou feliz, saindo aqui deste lugar. O mundo é grande, toda a gente diz. Limpe os olhos, dê risada, não precisa mais chorar. Minha saudade no peito, tá aqui, eu vou levar. E aí, de novo, ele repete. Mais uma curiosidade do Monteiro Lobato, né? Algumas pesquisas dizem que ele nunca foi um bom aluno. E ele adorava sentar junto com a turma do fundão, nas aulas do colégio. E isso, olha lá, isso é para a galera do fundão, né? E isso não impediu de se tornar um intelectual respeitado. Ídolo de crianças e foi um precursor da indústria editorial e nacional, com a frase que a gente ouve muito: um país se faz com homens e livros. Ele é muito criticado também, como a gente até falou, né? De evidenciar o racismo, a questão da tia Anastácia, por exemplo, né? Da empregada sempre negra, aquela que trabalha para uma classe média razoável aí, mas sempre ela é negra, a empregada. Enfim, certo? Muitas críticas que ele foi, assim, o próprio Checa também, né? Então, muitas pessoas não gostavam muito, nem é, às vezes, indicado para a criança, porque ele evidencia esses aspectos. Mas nós temos que entendê-los. Pode falar isso. Não, é isso mesmo, né? Depois hoje, a literatura, ou eu até falei com o Val, Val, tem essa postura, né, do Lobato, que hoje ela é muito criticada. Mas naquela época não era, né, gente? Hoje a gente já está vendo, hoje a gente já tem uma visão diferente e a gente pode fazer a crítica ao sistema, né? Não só política, econômica, mas também a imagem, né? Isso. Dele mesmo, o escritor colocando a negra, o preguiçoso, né? A Dona Benta, que era uma avó nova, né? Porque a Dona Benta tinha 60 anos, ou até menos, e era uma avó velhinha que contava historinha. E o livro, até tem uma crítica ao livro de receitas, né, da Dona Benta. Na verdade, quem cozinhava era a tia Anastácia. O livro deveria ser da tia Anastácia, né? E não da Dona Benta. Mas isso tem a ver também na época. E o importante mesmo do Europeu, né, é que o Lobato ele vai, de novo, retratar as péssimas condições de vida do caboclo frente à sua ignorância. E esse estado de inércia desprovido de perspectivas quanto às mudanças do aspecto social dele e do próprio sistema, né? É isso que a gente não... que esse estado lamentável dele era culpa do descaso das autoridades públicas. Sempre lembrando isso, né? E, no fundo, ele passa uma mensagem de otimismo, de que você mesmo, na desgraça, quando não tem mais nada, né? O mundo é grande, tá? Ainda há possibilidades de luta. Então, ele também há essa questão aí de que você tem que lutar sempre. Sempre. Certo? Apesar das dificuldades que a gente está fazendo ultimamente, né? Se adaptar ao meio, essa questão de adaptação ao meio que você vive, as questões, mesmo nas maiores dificuldades, né, nós conseguimos, né, se adaptar e sair daquela questão desfavorável que, infelizmente, às vezes nós estamos vivendo nesse momento, né? Então, veja só, como a gente acaba criando soluções para tentar se safar no momento de desespero. Agora, nós estamos dando aula online, porque não tem mais possibilidade de... É uma adaptação. A gente se adaptou, tá? Assim também vocês se adaptaram. A gente não consegue atingir todo mundo, mas pelo menos 14 alunos a gente atingiu. Esses vão salvar? Não sei, mas pelo menos eles estão aqui. Não sei o que passa do outro lado da sala, mas pelo menos eles estão presentes, entendeu? Então, é a tentativa de se adaptar, a tentativa de uma questão para se safar de uma situação é muito importante. É por isso que somos homo sapiens, né? Nós usamos a inteligência para nos adaptarmos e irmos em frente contra essas adversidades, né, gente? Vocês jovens mais ainda aí, porque estão no começo, né? E terão muitas pela frente. O importante é enfrentar
De peito aberto, levanta a cabeça e vamos, porque tudo tem que Uma outra questão, que ele também deixa claro no Monteiro Lobato, que não serve de lição, é que a própria natureza também ela faz a sua adaptação. Às vezes fica impossível, mas na maioria das vezes, quando um pau é derrubado, quer dizer, a árvore é caída, cria-se o quê? Um cogumelo, aquele lá, o peixe, é uma outra forma de vida. Quer dizer, mesmo depois que você mata uma forma de vida, nasce outra forma de vida. Então, essa questão que a própria natureza, ela também é capaz de se regenerar, ela vai se regenerando sozinha, aos poucos. É que o homem é muito mais rápido, infelizmente, né? Tem problemas, né, Val, que não depende da gente. Ele vai se resolvendo sozinho. Tem coisas que não dá para você sempre estar à frente resolvendo. Você precisa deixar que ele problema, o que for, vai acontecer, né, no determinado tempo e vai trazer algo novo, né, para a gente conseguir ir em frente, né. Todo extremo é complicado. Então, aí há várias questões que você desenvolvendo, que vocês ficam para refletir, de que a vida é um ciclo, né? É nascer, viver e morrer, né? E a própria morte, ela acaba sendo um alimento para a vida. Tá? Então, essa questão de espiritualidade, do adubo, a árvore que morre, ela é morta, mas ela serve, o adubo dela serve para florescer outra árvore. Certo? Então, a questão da vida e morte, do renascer, está presente no dia a dia. Tá? Ela é lenta, as transformações, mas elas existem e elas acontecem. Isso mesmo, corretíssimo. Eles, dependendo da experiência de cada um deles, né, eles sabem disso ou vão saber, com certeza. Professor, revisando o tema da aula, qual foi a parte mais importante que o senhor achou? Da aula é geralmente a questão do caipira, de mostrar uma realidade, tá? Que nós, então, até então, naquele momento, né, não tinha sido destacada. Que os autores românticos, realistas, eles destacaram, eles se preocuparam com outras temáticas, né, e mostraram um Brasil que, na verdade, não existia, no caso do romantismo. Já os pré-modernistas já começaram a se ressaltar com aspectos mais brasileiros, como é o caso do Policarpo Quaresma, que queria uma língua nacional, brasileira, e não uma língua que falasse português, porque o português não é nosso, o português vem de Portugal. E Canudos, eles queriam um país justo, com que todo mundo não pagasse imposto. Então, são questões que vão sendo trabalhadas nesse pré-modernismo e para questionar essa realidade que não estava legal, que até hoje não está. Isso mesmo. Professor, você acredita que essa cultura, tipo, a do caipira mineiro, que vivia numa fazenda, comia queijo o dia todo, ela veio se perdendo ao longo do tempo, né? Tipo, essa essência. Se veio mudando isso? Sim, tipo, de um simples caipira passou a ser um fazendeiro, tipo, como se fosse evoluindo. Não. Isso também fica claro. Essa questão, é isso que eu estou falando, assim, a evolução das coisas do dia a dia faz com que você vai mudando, se adaptando a uma nova situação. Essa questão determinista de que você nasce pobre, vai morrer pobre, é uma questão que está encrustada na nossa literatura, mas ela também não é regra. Né? Você tem sempre uma nova possibilidade a partir de um novo renascimento. Então, a questão do Jeca, não é que ele é um personagem que ficou como caipira, mas as pessoas não precisam ser um Jeca. Elas podem se transformar. Né? E tanto que no próprio Jeca, na música lá do Mazzaropi, ele fala assim, o mundo é grande, mas eu sou feliz. Ele sai daquele lugar, que ele não tinha nada, não ficou nada, mas ele vai procurar, porque o mundo é grande, então existe uma outra possibilidade para você ser feliz, para você tentar uma nova vida e tentar uma nova tentativa de solução para os seus problemas. Júlio, é sempre importante você pensar que o que faz também são as oportunidades. Por exemplo, um menino que hoje pode morar, a gente vê as condições dos alunos que moram em zonas rurais, né, e que às vezes não tem nem antena de internet. Não tem nem antena de internet para poder assistir uma aula que você está assistindo. Isso não quer dizer que ele seja menos inteligente que você, tá? Ele pode ter a mesma vontade, a mesma disposição e a mesma intelectualidade que a sua, mas a oportunidade dele, ela é desigual da sua.
Entendeu? Sim, professora, eu concordo plenamente, porque, na minha vida, pelo pouco que eu já vivi, eu já vi, muito cara que, pô, o cara estuda em escola pública, o cara é um crânio, o cara é um gênio, o cara tem, um discernimento, uma noção da vida muito melhor do que o cara que já nasceu com berço de ouro. Porque, o que eu já vi de moleque com menos de 20 anos afundado na cocaína é lamentável. O cara destrói a vida dele por causa de um vício, por causa de um pó maldito, enquanto o cara que nasceu pobre, o cara tá ganhando a vida dele. É tipo isso, é muita realidade. Então, mas sempre lembrando, você pode mudar a sua realidade, dependendo das oportunidades que você mesmo cria e que venham até você. Mas a gente tem que entender que elas são injustas, tá? Elas são injustas. A oportunidade, às vezes as pessoas não aproveitam, aí vai da subjetividade de cada um, né? Tem gente que não aproveita essa aula, tem gente que desliga, vai fazer outra coisa, então você está perdendo as oportunidades. Então, aí é que a gente tem que entender, não é você, a gente ouve muito esse jargão. O trabalho enobrece, tá, ele enobrece, mas tem gente que trabalha, não vai conseguir subir ou ascender ou melhorar o seu salário. Por quê? Por conta até das oportunidades. A gente sabe que estudando é uma forma da gente melhorar o nível social, né? Muitos de nós. Os meus pais não fizeram faculdade, não sei os pais do Val, mas olha só, a gente, né, já conseguiu, né, já melhorou, já tem uma vida mais prazerosa economicamente, mesmo com todas as situações do país. Então, a gente tem que pensar muito nessas oportunidades, que às vezes o próprio sistema não favorece uma classe mais humilde. Por isso que a gente fala, estuda, gente, leia, sejam críticos, para vocês saberem que vocês podem sair dessa inércia. E tá atento, aproveita tudo que está ao seu redor. Agora, vocês já, daqui para frente, vocês já vão entrar na vida adulta, e ela não é fácil. É verdade, professora. A gente não tem nenhum Jeca Tatu não acomodado, muito pelo contrário, né? A gente quer um Jeca Tatu moderno, mais atual aí. Só terminar, então, assim, a questão de lutar é uma coisa super importante, né? Porque se você não aceitasse a tua situação como ser humano, eu preciso sempre, nós estamos sempre, tem que aprender, e você tem que ter em mente. O conhecimento é tudo que a gente precisa ter para poder, porque nós estamos num mundo onde a concorrência, você não tem ideia da concorrência que está lá fora. A minha preocupação maior, eu acho que da Patrícia e todo mundo, é tentar passar o máximo para vocês, porque eu sei que vocês vão sair daí, né, desse terceiro colegial, com muita deficiência. Agora, essas aulas que nós damos aqui, eu não tive. Tá? Eu não tive. Não vou dizer que aqui é uma boa aula, mas é uma aula que eu não tive, porque na minha época não tinha isso. Então, nós temos que aproveitar o máximo do nosso conhecimento para poder adquirir esse conhecimento, para poder concorrer aí atrás, aí fora. Porque senão a gente não vai conseguir. Né? O mundo aí fora, ele é muito difícil. Né? Não é sendo pessimista, mas ele é muito difícil. E a gente sabe que essa realidade não é fácil. Né? Ainda mais agora, que acrescentado por essa desgraça aí. Né? A gente sabe que essa situação está difícil. Estava conversando antes da Patrícia, a minha família toda está com Covid. Entendeu? Então, é uma situação muito difícil. Né? E você, agora, eu estou dando aula, mas estou aqui super preocupado com o que está acontecendo lá em casa. Né? Você não sabe que daqui uma hora qual é a próxima notícia. Então, quando que eu ia imaginar que eu ia viver essa situação? Né? E como é que você vai sobreviver? Como é que a gente vai viver essa situação do momento? Como é que a gente vai ser a próxima? Entendeu? É uma situação, eu estou vivendo isso, e vocês, com certeza, também, se não estão vivendo coisa parecida, mas essa preocupação é de todo mundo. Né? E a gente, né, Val, até para falar para eles, gente, quando a gente estudava na literatura, a gente não tinha o cinema, um vídeo, porque só desse vídeo que o Val passou da música, você já tem uma noção de como era, né, o caipira nessa época. A gente tinha que imaginar, eu sei, Christopher, mas vocês têm um QI bom, sim, para entender muita coisa, não se desvalorizem, tem sim. Então, hoje vocês têm a mídia, tem a internet, que ajuda muito vocês a aprenderem até sozinhos, essa autonomia intelectual vocês têm. Então, o que a gente passa aqui, o que a escola pública oferece, ela é muito pouco.
vocês têm que ter o hábito de também estudar e procurar o conhecimento com vocês, porque não dá, né? Vocês precisam já começar a assistir um jornal, a ler um jornal, a procurar as notícias importantes aí na mídia para vocês estarem se atualizando e estudando também. Olha os temas de redações que podem surgir, já vão vendo aí os temas, né, Val? Polêmica, no ômega, eles estão falando do QI que aumenta, o ômega aumenta o QI. Isso, salmão, comer salmão, peixe. Top term. Pela participação de todos. Obrigado, Patrícia, tá? Obrigada a você, Val, é sempre ótimo começar a nossa semana aqui com eles e com você. E olha, semana Professor, deixa eu fazer uma pergunta. É para vocês, tipo, a arte brasileira, qual para vocês é a arte brasileira mais marcante? Tipo, pô, mano, isso aqui que esse cara fez foi muito zica pra época. Tipo, o cara pensou fora da caixa e fez, tipo, uma obra revolucionária pra época. Ixi, tem tantas. Todo Fala um aí, artista... né? não sei. Então, eu acho, assim, na minha opinião, a Semana de Arte Moderna, ela que nós vamos falar na próxima aula, foi a mais marcante, porque ela marca um divisor de água, sabe? E essa divisor de água faz com que a arte, ela se diferencia do que era para mostrar até que o que a arte é hoje. Então, a Semana de Arte Moderna, os quadros, o caipira que a gente viu, né, aquela questão lá do Policarpo Quaresma, são retratos que vão revolucionar o nosso modo de pensar em relação à arte. A arte que mostra uma realidade, né, mas de uma maneira, obviamente, também a partir de uma visão, né, do pintor. Vocês vão ver que a gente vai ter uma valorização da cultura brasileira. Mas isso não foi todo mundo começou a valorizar. Foi um passo a passo. A gente tem que, por isso que o Val fala esse divisor. Na semana que vem, e se vocês já forem pesquisando antes, vocês vão entender a Semana de Arte Moderna. E houve críticas, muitas, não só na arte, na música, na literatura. Então, todo rompimento, toda ruptura, ela causa um estranhamento para depois ela chegar, né? Então, vocês vão ver, alguns não vão gostar dessa nova forma aí da arte, né? Vai achar que... Porque havia muita crítica, né, em torno da nossa cultura. E obrigado vocês por participarem, né? Obrigado, porque isso é muito importante. Participe, discute. É um caminho. Isso mesmo.